Meus chamados, meus amigos, muito boa noite. Estamos de volta com o nosso podcast Aqui Tem Tereré na Guampa. Você pode nos acompanhar através das redes sociais e também no nosso canal no YouTube, se inscrevendo no canal e colocando lá o sininho para que você possa receber as nossas notificações. Hoje vamos explorar o intrigante mundo da hipnoterapia e empatia. A hipnoterapia associada à técnica de hipnose permite a reprogramação de crenças e padrões mentais através do transe hipnótico e regressão. Nossa convidada de hoje, renomada terapeuta Gláucia Benini, especialista em hipnoterapia avançada, abordará como essa prática pode impactar positivamente a vida de adultos e crianças. Além disso, discutiremos o papel da empatia em nossas vidas, explorando se nascemos com essa capacidade ou desenvolvemos ao longo do tempo. Acompanhe-nos nessa jornada fascinante de autoconhecimento e compreensão das relações interpessoais. Nosso boa noite à nossa querida terapeuta, doutora Gláucia Benini. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com você nessa noite, Pecarelli. Abordar esse tema tão importante, até um pouco desconhecido, né? Muitas pessoas hoje ainda têm muitas dúvidas sobre a hipnoterapia. Então, trazer esse tema, né, a uma audiência como a sua, né, é muito importante. Doutora, algumas pessoas já começam a ficar curiosas, né? O que é Sim. hipnoterapia avançada? O que é isso? Será que é aquilo que acontece no circo, nos teatros, de mágicos, hipnose, pessoas se transformam em galinha? Você agora é uma galinha, você agora é um boi. É isso ou não tem nada a ver com isso? Na verdade, não tem nada a ver com isso, né? Muito se associa a hipnoterapia à hipnose de palco, que era aquelas, né, onde os ilusionistas acabavam pegando alguém ali da plateia e fazendo alguns testes, e a pessoa esquecia quantos anos tinha, ou tinha a sensação que estava ali em outro ambiente. Mas, na verdade, a hipnoterapia ela é um tipo de terapia que utiliza a hipnose como ferramenta, para, através da hipnose, acessar um transe neurológico que leva à regressão e assim permite tratar fobias, traumas, ansiedade. É mais uma técnica terapêutica. E isso faz com que a pessoa tenha um sentimento assim de tranquilidade, na verdade, de empatia, de algo tranquilo na vida, ou traz para fora todos os traumas e depois desses traumas que através da hipnoterapia você consegue fazer com que a pessoa fale, com que a pessoa coloque Uhum. para fora aquilo que está no subconsciente. Isso. Como que é o tratamento quando a pessoa realmente, você sente como terapeuta que ela precisa realmente de uma ajuda? Então, na verdade, esse transe hipnótico, ele regride a pessoa a alguns traumas, algumas situações vivenciadas na infância e na vida, onde ela precisa de reprogramação mental. Através do acesso a essas causas, a esses traumas, é possível uma ressignificação e, a partir dali, reprogramar crenças e adquirir novos hábitos. Doutora, então a pessoa faz uma espécie de regressão. Tem muitas pessoas que falam assim, eu tenho medo de regressão. Eu vou voltar a ser nenenzinho, vou chorar, eu vou falar coisas. Porque pessoas, quando falam em hipnose, já tem medo, né? Falou, o que essa doutora vai perguntar e eu vou ter que responder? Será que os meus segredos serão revelados? Será que existe alguma coisa, existe drogas para essa hipnose? Ou para essa hipnoterapia? É droga ou é conversa? Como que é que funciona? Então, o procedimento não utiliza nenhum tipo de droga, nem de medicação, é somente uma indução a um transe neurológico seguro. É acesso a uma onda cerebral, um estado de transe cerebral, que é aquele quando a gente vai dormir e acordar, mas você não fica dormindo durante o procedimento de hipnoterapia. Você fica somente num acesso ali no nível de consciência, onde você permite acessar o subconsciente. Aí a senhora faz perguntas e a pessoa vai se desenvolvendo. Sim, sim. Aí nós vamos voltar a algumas causas, por exemplo, gatilhos de ansiedade, depressão. Nós vamos voltar lá na primeira vez que a pessoa, no subconsciente dela, vivenciou uma crise de ansiedade ou teve um gatilho que a partir dali ela passou a ter ansiedade.
Então, ali voltando naquele momento, naquela causa de origem, a gente consegue ressignificar tudo aquilo e tirar da pessoa as causas, os gatilhos que prendem ela a um estado, um transtorno de ansiedade. A senhora falou uma palavra muito importante, gatilho, né? Sim. Nós ouvimos muito a respeito disso. Falou, olha, a pessoa estava bem, tranquila, de repente, uma palavra, uma frase, uma atitude, uma ação apertou o gatilho, disparou o gatilho e a pessoa muda de comportamento imediatamente. Eu gostaria de fazer perguntas para a senhora sobre bipolaridade, ansiedade, sobre essas situações que é comum hoje no mundo que nós estamos vivendo, né? A pessoa com síndromes de tudo quanto é jeito, principalmente síndrome de pânico. Sim. Existe tratamento para isso? É através da hipnoterapia? Sim, a hipnoterapia, ela é o tratamento hoje mais breve, né? Porque a hipnoterapia, o que se consegue acessar com ela no subconsciente, precisa-se de muitas sessões de terapia para alcançar o mesmo nível. E ela, através, às vezes, de uma sessão, você consegue alcançar o gatilho ali realmente da crise, da origem. E os gatilhos, eles nada mais, nada menos, eles vêm do subconsciente. Porque aquilo, ainda que sem consciência, a pessoa acessa algo dentro dela que está mal resolvido. Uma questão que gera ali, desencadeia um processo, que pode ser de ansiedade, ansiedade não tratada. Ela gera síndrome do pânico. Às vezes as pessoas estão com ansiedade há muitos anos e nem sabem que tem ansiedade. Isso vai evoluindo. Isso gera síndrome do pânico, pode gerar outras doenças crônicas Depressão? como depressão, fibromialgia. Também fibromialgia? Fibromialgia, sim, é uma doença crônica, inclusive muito procurada para ser tratada através da hipnoterapia. Doutora, bipolaridade tem cura? A pessoa que é bipolar, eu conheço vários, conheço pessoas até trípula. Conheço pessoas aí que mudam de comportamento assim, de imediato. Bastou ser contrariada, pronto. Existe cura para isso? Então, o transtorno de bipolaridade é um transtorno de humor e ele não tem cura, mas existe tratamento para o controle dele. Inclusive, a hipnoterapia é indicado nesse caso. A terapia cognitivo-comportamental também. São vários tratamentos que podem reduzir o desconforto e o sofrimento das pessoas que possuem, né, que têm o transtorno bipolar. Doutora, no mundo que nós estamos vivendo hoje, de altos e baixos, situações econômicas, de relacionamentos, de comportamento, hoje são poucos os profissionais nessa área, né? Eu acredito que sim, porque realmente a gente fala de psiquiatra, fala de psicólogo, e fala de terapeuta ocupacional, de comportamento, terapeuta de criança, alguma coisa assim. Mas essa sua especialidade é a primeira vez que e olha que eu já sou bem antigo, né? Nessa terra. É a primeira vez que eu observo essa importante especialidade da senhora, né? Diante da recente lei em Mato Grosso do Sul que determina a substituição de sirenes eletrônicas por sinais sonoros musicais nas escolas estaduais, como essa medida pode contribuir para as crianças que, porventura, tenham vivenciado desconforto emocional associado a sons de alta intensidade, especialmente considerando a hipersensibilidade auditiva comum em pessoas autistas? A senhora pode falar alguma coisa a respeito? Claro. As crianças autistas, elas têm uma hipersensibilidade auditiva que está relacionado a uma disfunção executiva, uma crise que a criança tem quando ela ouve um sinal sonoro muito agudo. Então, a importância dessa medida, né, que tira aquelas famosas sirenes escolares, aqueles sons estrondosos, altos, né, por musicalidades, sonoridades mais suaves. Isso é muito importante, porque é só um desconforto que a criança autista ela sente ao ouvir um barulho muito alto? Não, ela realmente entra numa crise sensorial. E essa crise sensorial, ela faz com que o cérebro da criança receba uma descarga de neurotransmissores que faz com que ela sinta, inclusive, um processo de dor física ao ouvir um som muito alto, como o som dessa sirene. E essa dor física, ela desencadeia crises realmente que a criança ela pode vir ali a mudar totalmente o comportamento, a tentar se mutilar, se jogar da cadeira, ser agressiva contra as crianças na tentativa ali de se proteger, né, de reagir a essa dor que ela está sentindo, e pode precisar, inclusive, de
medicação para voltar ao seu estado de normalidade, para sair dessa alteração que esse volume alto provoca no cérebro dela. Doutora, talvez não seja autista a criança que está no banco da escola, mas ela tem sentimentos rebeldes. Sim. Comportamento ruim, comportamento agressivo com os professores, com os próprios outros alunos. Isso reflete, é um reflexo, com certeza, de algo que acontece em casa. O desajustamento do pai, da mãe, a família, irmãos, etc. E essa criança acaba levando para a escola todos esses traumas e acaba descontando no colega, desconta no professor. Ele tem um comportamento rebelde, né? Ele não se associa às outras crianças, ele às vezes até se isola, né? Como cuidar de uma pessoa? Que orientação a senhora daria aos pais e professores quando encontram dentro de um ambiente escolar, uma sala de aula, uma criança, não é às vezes nenhuma, são 2 ou 3, às vezes eles até se associam em grupinho para justamente praticar qualquer ato nocivo contra outro colega. Que orientação a senhora ofereceria para essas famílias, professores inclusive, através da sua especialidade? Então, hoje já existem algumas leis, né, que elas amparam, elas protegem essas crianças, inclusive elas prevêem a presença de um psicopedagogo nas escolas, nas instituições. O psicopedagogo, ele vai ter um direcionamento, o professor também, ele deve ter essa capacidade, ele deve ter essa formação, para que ele consiga observar ali, ter um olhar individual de cada aluno, de cada criança, e perceber alterações no comportamento, alterações no desempenho escolar. Às vezes a criança está indo muito bem, de repente ela começa a ter notas baixas, o desempenho a baixar, o comportamento dela muda totalmente, ela era uma criança dócil, às vezes começa a ficar irritadiça ou começa a ficar muito quieta, se fechar, não falar. Em casa também, os pais às vezes percebem e acabam achando que é normal por estar trocando ali de fase, saindo da infância, indo para a adolescência. Na verdade, esses sinais eles devem ser observados, monitorados de perto. Né? Qualquer indício de mudança de comportamento, alteração de sono, alteração de alimentação, a criança não está comendo como antes, está se retraindo. É importantíssimo procurar o amparo da escola através desses profissionais, os psicopedagogos, e também buscar um terapeuta. Hoje, eu posso, sem errar, dizer que mais ou menos 80% da população é ansiosa, né? Sim. E vive preocupada com o futuro, com a família, com o trabalho, enfim, com a situação que vive. A ansiedade, né, que pode trazer também a depressão ou pré-depressão. Quando a família, pai, mãe, está numa situação como essa e tem filhos na idade escolar, vou dizer assim, não só pequenininhos, mas talvez idade de 11, 12, 13 anos. E essas pessoas não têm acesso na saúde pública, não existe tratamento como a senhora faz. Sim. Qual a sugestão que a senhora daria para essas pessoas? Porque nós vivemos num mundo realmente de turbulência, né? E as pessoas realmente estão estressadas, nervosas, estão quase virando a mesa, né? E realmente é preciso de um tratamento. Não vou dizer tratamento de medicamentos, mas um tratamento psicológico. E não é só com psiquiatra ou com psicólogo que pode não resolver, mas através de uma terapia, como a senhora está nos trazendo aqui. Uhum. Como fazer isso? Que saída essas famílias têm, doutora? Então, principalmente após a pandemia, né, os casos de ansiedade, eles acabaram quase que dobrando os números. E às vezes a família está toda doente. Os pais estão tão doentes que isso acaba refletindo nas crianças, nos adolescentes, né? Por consequência. Existem muitas técnicas que ajudam, mas é importantíssimo não achar também que qualquer coisa que a pessoa faça, que só conversar com alguém, vai substituir a terapia. A primeira indicação é procurar um profissional da área de saúde, é procurar um terapeuta. Mas existem algumas técnicas, por exemplo, esse procedimento da hipnoterapia que a gente faz no consultório, ele é um transe. Muitas vezes o paciente ele fica 3, 4 horas em transe ali, acessando, limpando ali todas as áreas da vida dele onde ele precisa acessar. Mas existem algumas técnicas de auto-hipnose, que inclusive pode-se aprender, que nós mesmos conseguimos
acessar algumas ondas do nosso subconsciente ali, ondas mentais neurológicas, que nós conseguimos, por exemplo, aumentar nossa concentração, diminuir o estresse, focar mais nas coisas e conseguir também ressignificar ali e cuidar da nossa saúde mental, gerenciando melhor as nossas emoções. Doutora, a senhora tocou num ponto assim, bem nevrálgico, né? A pessoa se auto-hipnotizar, um negócio muito Sim. complicado isso. Hoje as pessoas realmente estão praticamente hipnotizadas pelo sistema de coisas que nós estamos vivendo, né? Agora, a psicanálise, ela é parecida com a terapia ou ela é outra área? Como que funciona essas duas pontas? A psicanálise ela é uma abordagem terapêutica, tá? Mas ela não acessa transes hipnóticos como a hipnoterapia. Quanto à questão da auto-hipnose, às vezes a gente fica pensando que é alguma coisa, né, muito difícil, né, da gente entrar, né, nessa onda cerebral. Mas, por exemplo, às vezes quando a gente está assistindo um canal ali do YouTube ou a televisão, o nosso cérebro ele já acessou ali uma onda cerebral de auto-hipnose. Agora, a situação que as pessoas verificam no dia a dia, né? Estresse no trabalho, estresse no trânsito, estresse em tudo quanto é lado, né? Como que a pessoa pode se desestressar? Quer dizer, a senhora falou em limpeza da alma, no caso, né? Sim. Das emoções e tudo aquilo, né? Porque a pessoa faz limpeza física, através de medicamentos, faz limpeza intestinal, faz limpeza de uma série de situações. Faz tratamento disso, tratamento daquilo. Mas dificilmente as pessoas se preocupam com o tratamento da alma, né? Que é a angústia que a senhora acabou de dizer e também algo que as pessoas sentem trauma de comportamento, de coisa que acontece na vida das pessoas e ela não sabe o que é. Ou seja, a preocupação, né? Com certeza. A angústia, né? A pessoa fica com palpitação, mexe com todo o metabolismo da pessoa. Como que existe, de que maneira a pessoa pode se cuidar através de uma hipnoterapia? Então, o procedimento da hipnoterapia, ele acaba transformando todas as áreas da vida da pessoa, porque uma vez que você traz sugestões para o subconsciente, depois daquele transe, você vai sair daquele piloto automático que você vive, de ter reações sempre da mesma forma. Você acaba tendo aquele gerenciamento ali, acaba voltando ali para o presente, porque às vezes a gente não percebe, mas a maioria das nossas atitudes e respostas, elas estão no piloto automático, né? E existem não só através da hipnoterapia, mas inúmeras formas da pessoa cuidar de si mesma, de cuidar da saúde mental, não só fazendo terapia, mas também, por exemplo, cuidando de ter uma rotina de exercícios físicos. Isso é importantíssimo porque libera também neurotransmissores como serotonina, dopamina, que são essenciais para o bem-estar da pessoa, ajuda também que a pessoa tire esse estresse do dia a dia, essas atividades físicas, tempo com a família, tempo com Deus, né? Tirar um tempo para você se alimentar também espiritualmente, seja qual for a sua religião, no que você acredite, mas cuidar do emocional, do espiritual, do corpo, do físico, ter uma rotina organizada, né? Procurar estabelecer ali na vida limites, padrões de cuidado, de autocuidado. Hipnoterapia, tem algum tabu, algum mito? Gostaria que a senhora falasse isso aí, porque a pessoa fica meio assim, mas que eu vou deixar, vou contar o meu segredo lá para a doutora, ela vai ficar sabendo da minha vida. Olha, tem muitos. Nesses anos aí que eu tenho atendido já como hipnoterapeuta, eu já ouvi várias questões, mas a maioria delas, algumas pessoas me perguntam, tem alguma relação com algo espiritual? A resposta é não, tá? É um procedimento, é uma metodologia embasada cientificamente, tá? Reconhecida pelo CRM, pelo CRP, por todos os órgãos. É um método certificado. Ela acessa regiões neurológicas cerebrais centrais que são seguras. A hipnoterapia ela é segura. Algumas pessoas perguntam: eu vou dormir, eu vou perder a consciência? Você vai ficar num estado alterado de consciência, mas você não vai perder a sua consciência. Você depois vai ter memória e lembrança de tudo, assim como o controle daquilo que você quer compartilhar com o terapeuta ou não. A gente sempre aconselha o paciente a se abrir durante aquele procedimento, até para que a cura seja completa, para que o efeito seja melhor.
Mas se o paciente vê algo ali, voltar numa situação que ele não queira compartilhar, ele vai ter total controle de não compartilhar aquilo, de se controlar e ter ali a liberdade dele de dizer que não quer compartilhar, mesmo no transe hipnótico. Algumas outras questões que envolvem, por exemplo, também, se eu vou dormir, eu ouço muito, você vai estar só no estado alterado de consciência, mas não vai dormir. Se você vai acessar memórias que não são verdadeiras, isso quando a hipnoterapia ela é bem feita, não acontece, tá? Você acessa somente memórias que são verdadeiras, porque às vezes você passa alguma situação de trauma, Picarelli, durante a infância, por exemplo, que o teu subconsciente, para te preservar, o que ele faz? Ele apaga. Só que por mais que ele apague, você não deixou de reverberar aquilo ali durante ao longo da sua vida. Você continua respondendo aquelas situações inconscientemente através daquele trauma. Então tem coisas que a gente só consegue acessar, principalmente da nossa infância, através de hipnoterapia. Tem muitos casos, por exemplo, de pacientes que eu atendo que chegam ali totalmente travadas, que não conseguem, por exemplo, ter um prazer sexual, e durante a hipnoterapia a gente descobre que essa paciente aos 2, 3, 5 anos de idade sofreu um abuso sexual. Isso a gente às Faz vezes o tratamento. isso aí trata direto na origem da causa, e a partir daquilo ali a pessoa ela limpa, né, o subconsciente, ela ressignifica aquela memória e ela gerencia aquela emoção de uma forma que ela consiga ter um padrão de vida dali para frente livre, né, daquelas amarras ali, daquele abuso. Doutora, a regressão. Pessoal, quando fala em regressão, já vou fazer de novo aquela pergunta de outra forma sobre regressão. A pessoa fala em regressão, já fica assustada, né? E tem aquela pessoa que essa pessoa chama, vou colocar aí, manteiga derretida, ou seja, pessoa que chora muito. Tem muitas pessoas que são, não vou dizer que são depressivas, até podem ser, mas são emotivas demais, que qualquer coisinha chora. Esse é um problema sério, né? Porque a pessoa é emotiva demais, qualquer coisa chora. Ou por alegria, ou por tristeza, na maior parte do tempo é por trauma mesmo, por alguma coisa que tem. A hipnoterapia, ela tem condição de consertar essa pessoa, de estabilizar essa pessoa no dia a dia? Sim, ela é um procedimento extremamente adequado. Primeiro a gente avalia se não há algum transtorno de personalidade, pode ser um transtorno de personalidade histriônica, a pessoa realmente ela pode estar ali com o emocional dela a mil, né? Que ela esteja ali totalmente emotiva por conta de tantos traumas que viveu. Um trauma, ele sempre vai sobrepondo o outro. Tá? Acontece ali um evento causador inicial e aí ao longo da vida você vai tendo ali reforçadores que eles vão cada vez piorando aquele trauma, até que ele venha realmente a ser tratado. Muito bem. Quais são os casos mais surpreendentes de transformação através da hipnoterapia? Olha, cada pessoa traz para mim, cada paciente, né, uma vida que eu atendo ali, traz uma grande transformação. Mas eu já presenciei casos, por exemplo, de pessoas que não tinham mais motivos, razões para viver e a partir dali da hipnoterapia ganharam um novo significado. Pessoas que eram dependentes químicas, tá? Álcool, Isso. Drogas, cigarro também? Cocaína. Cocaína. Sim, cocaína, drogas realmente. E dentre outros, por exemplo, que tinham obesidade, conseguiram, através de gatilhos da infância, removendo gatilhos da infância, controlar o peso, recuperar a autoestima. Eu tive um caso de uma menina de 7 anos que passou por uma hipnoterapia comigo, que ela vivia sendo internada quase todos os finais de semana com uma asma, que era uma asma que dizia ser crônica, mas ao mesmo tempo os médicos diziam que era psicológica e procuravam vários médicos, não descobriam a origem, e o fato que essa menina nunca se curava porque não achava qual fosse a origem dessa asma. A gente regrediu essa paciente aos 1 ano e meio dela, e por conta de uma panela de pressão que estourou na cozinha e a mãe chegou com um carrinho próximo, né, ela voltou nesse evento, ela viu aquela fumaça, inalou, assustou, um trauma ali que a criança viveu. Ela, a partir daquele momento, ela desenvolveu uma asma que ela era psicológica, tá? E essa criança vivia sendo internada recorrentemente por conta desse trauma.
E aí, uma vez, já se passaram 2 anos dessa hipnoterapia, que essa criança, ela regrediu e voltou nessa situação e resolveu aquilo internamente, nunca mais ela teve esses episódios de asma. Bom, chegando a nossa transmissão aqui, nosso podcast com a doutora Glaucia Benini, vou fazer a regressão, eu quero voltar uns 30 anos atrás, ver como que eu vou ser. É brincadeira. Agradecemos, doutora. Muito obrigado por esses esclarecimentos importantes. Nós vamos, inclusive, depois colocar o telefone da doutora para quem estiver interessado em consultá-la, em conversar com ela, para saber mais detalhes dessa hipnoterapia, que é muito importante para dar uma lavagem, nome feio isso aí, para limpar a sua alma de tantos traumas que podem acontecer. Muito obrigado. Um ano novo cheio de alegria e felicidade para você. Desejo um ano maravilhoso a todos, ao Picarelli. E sobre esse final de ano é muito importante falar sobre saúde mental, sobre esses cuidados, sobre empatia, que está faltando tanto, né, Picarelli, entre o próximo. E é importante falar também que a empatia, ela é um comportamento, ela não é um sentimento. Então, para esse novo ano, né, que está entrando, eu desejo que todos nós possamos cuidar dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, lembrando sempre que é nossa responsabilidade desenvolver, gerenciar as nossas emoções e também os nossos comportamentos, né, para que a gente possa ter aí mais inteligência emocional para o próximo ano. Que bom, obrigado. Agradeço. Fica com Deus. Ficamos por aqui, estaremos de volta no próximo ano com o nosso podcast Tereré na Guampa, sempre ao lado da justiça, do direito, da verdade, com muita fé e vencendo sempre. Um bom ano novo a todos, felicidades e até o próximo ano.